Saudações tricolores, galera! Nós estamos iniciando mais um Fluente em Flu. Hoje eu estou falando aqui da nossa base. Daqui a pouquinho tem janela para imprensa lá no CT, sim, mas hoje eu não vou poder comparecer. Tenho um compromisso inadiável, bem novidade boa aí no nosso portal, mas a nossa equipe já está chegando lá para trazer todas as informações diretamente do CT, no nosso site. E é claro também fazer a cobertura da coletiva do Igor Julião, um dos destaques da vitória sobre o Penharol. Ele que vai falar com a imprensa lá. Claro que a gente vai trazer todos os detalhes. Mas bom, vamos começar falando esse Fluente em Flu. Vamos começar falando sobre uma notícia ontem que pegou a galera meio que de surpresa, né? A venda de Leandro Spadassi para o futebol árabe. Informação trazida em primeiríssima mão, mais uma, né? Da nossa querida Rádio Melão. Foi confirmada por outros veículos e o próprio Fluminense depois soltou uma nota confirmando as negociações. Bom, como essa notícia gerou esse certo rumor na torcida tricolor, muitos não entenderam o motivo da negociação, a gente procurou se aprofundar no caso, procuramos maiores informações. O que a gente pôde apurar é o seguinte: o Spadassi realmente gerou muita expectativa na galera, até por se destacar no Sub-20, fazer muitos gols, foi o autor de 2 belos gols de faltas contra o Botafogo e contra o Vasco. Isso aí gerou até o período dele de um novo Thiago Neves. Ele é um meio habilidoso, canhoto, mas que, e aí vem essa questão do mais que, já foi observado por 3 treinadores que passaram pelo Fluminense. O Abel Braga no início de 2017, o Marcelo Oliveira e agora o Fernando Diniz. E nenhuma dessas oportunidades o Spadassi conseguiu se firmar nos profissionais, ou seja, ele passava um período de treinamentos no CT e acabava retornando à base. Nesse ano, não sei se vocês se recordam, em janeiro, quando o Diniz chegou, teve um período de treinamento, né, a chamada pré-temporada, foram efetivados 4 jogadores da base. O Caio, que é da mesma geração dele, o Zé Ricardo, que é de 99, o Spadassi, lembrando, é de 2000, o João Pedro e o Marcos Paulo, de 2001. O Spadassi não conseguiu, mais uma vez, passar no crivo lá da comissão técnica, voltou a treinar com seus companheiros na base. No meio do semestre foi o jovem Miguel, que apareceu como surpresa, foi pensado pela comissão técnica e também passou a incorporar o elenco principal. Nessa pausa para a Copa América, 2 nomes foram incorporados ao elenco principal. Mais uma vez o Spadassi ficou de fora, não conseguiu convencer a comissão técnica que ele poderia performar no time profissional e acabou mais uma vez ficando de fora. Quem ficou no elenco profissional dessa vez foi o zagueiro Luan e também o meio de campo e o volante, né, o meio de campo volante, e também atua na lateral direita o Calegari. Um dos exemplos que está sempre também buscando, batalhando, ficar entre os profissionais é o Martinelli, que também treina lá, mas ainda não é o momento dele ficar lá, pelo menos a comissão técnica entende que não é o momento do Martinelli subir aos profissionais. Marcelo Pitaluga, goleiro, é um outro garoto que está sempre treinando no CT, mas ainda também não foi absorvido para o elenco principal. Então é natural que haja essa interação, que a garotada de Xerém vá treinar no CT e seja observada de mais perto pelos treinadores, pela comissão técnica, né? Evidentemente que eles acompanham todo o trabalho de base, todos os jogos, e ali, naquele momento, o treinador, a comissão técnica, decide se aquele determinado jogador ficaria ou não, né? Vai incorporar ou não o elenco principal do time. Portanto, o Spadassi ele passou pelo crivo de 3 treinadores, repito, o Abel, o Marcelo Oliveira e agora o Fernando Diniz, e não conseguiu convencê-los de que ele poderia sim performar, né? Jogar bem no elenco principal e retornou à base. O Spadassi faz 20 anos agora no início de 2020, daqui a 6 meses, em fevereiro mais ou menos, né, daqui a 6, 8 meses, em fevereiro de 2020, ele vai fazer 20 anos e aí vai vencer a categoria Sub-20, que é a que ele está hoje. Ele recebeu uma proposta da Arábia, né, no futebol árabe, dos Emirados Árabes, melhor dizendo, né, e apresentou essa proposta para o Fluminense. Não se sabe ao certo quanto que ele, Spadassi, irá ganhar. Mas imagina-se que ele vai ganhar muito mais do que ganha no Fluminense, porque um jogador de base aqui não ganha o que um jogador da Arábia vai ganhar, né? Do futebol, do mundo árabe, dos petrodólares vai ganhar. E para o Fluminense ficou uma quantia de 2 milhões de dólares aproximadamente. 2 milhões de reais, frise-se, são 2 milhões de reais. O negócio foi feito em dólar, mas o Fluminense vai ficar com algo em torno de 2 milhões de reais. E aí vem essa questão que a galera toda começou a reverberar nas redes, dizendo que era muito pouco, dizendo que o Spadassi merecia uma chance. Pois bem, nós aqui procuramos trazer esses fatos para que vocês agora formem a sua opinião. Aqui no Saudações você sabe como é que é, né? A gente corre atrás da notícia
para você formar a sua própria opinião. Você acha que o Espadacio merecia mais uma chance no elenco profissional? Você acha que um jogador que não performou vender por 2 milhões de reais é um bom negócio? Com essas informações fica mais fácil de você formar a sua opinião. E não foi só o Espadacio não, viu gente? A gente procurou levantar também 2 nomes recentes agora que passaram por uma situação parecida. Foi o Dudu, atacante, não sei se vocês se lembram dele. Inclusive o Dudu esteve na Florida Cup com a Abel, né, em 2017. Voltou, não conseguiu se firmar nos profissionais, voltou para a base, mesmo ele tendo ido para o Florida Cup, ele voltou para a base, não conseguiu performar, não conseguiu uma nova oportunidade entre os profissionais, por mais que tivesse sido observado, e acabou deixando o clube sem render nada. Hoje ele procura se realocar no outro clube, pelo menos a informação que a gente tem até agora é que o Dudu está procurando aí um outro clube para poder dar continuidade na sua carreira, porque ele não conseguiu espaço no elenco profissional do Fluminense. Outro exemplo recente é o Patrick Lucas, também atacante, vinha também fazendo um bom trabalho na base, não conseguiu seu espaço nos profissionais do Fluminense e acabou saindo para o futebol suíço. Ele está lá fazendo, até onde eu sei, confesso que eu não dei uma colherada muito profunda no contrato que ele fez com o futebol suíço, mas até onde a gente conseguiu entender, seria também um contrato de 1 ano para testes. Então Patrick Lucas e Dudu são 2 exemplos recentes de que nem todo mundo que chega na base tricolor acaba conseguindo performar, né? E no caso deles, que também são de uma geração muito próxima, se não a mesma, eles acabaram sendo ultrapassados, né? Por craques que vieram aí, João Pedro, Marcos Paulo, Miguel, enfim. E vem muita gente boa aí também. Na nossa matéria no site tem o nome da garotada aí que vem se destacando na base tricolor. Mas vamos falar um pouquinho agora do futebol profissional. Isso porque Fernando Diniz hoje realiza o seu primeiro treino com todo o elenco à sua disposição. A gente lembra que o treino de ontem foi aquele treino, famoso treino regenerativo para os titulares e para quem atuou no jogo diante do Peñarol. Mas hoje, todo mundo em campo. Diniz começa a formatar a equipe que vai enfrentar o Internacional. E aí vem a grande questão, a grande expectativa, se Diniz já vai utilizar Ganso e Nenê desde o princípio na partida, como é que ele vai montar esse quebra-cabeça aí. E aí tem 2 oportunidades. A primeira possibilidade, melhor dizendo, seria o Nenê entrar na vaga do Danielzinho, né? Com isso, os laterais ficariam um pouquinho mais retidos ali para ajudar na contenção do ataque adversário. E Danielzinho, evidentemente, faz aquela função de segundo volante, para o motorzinho do time, vem jogando muito bem, perderia seu lugar para o Nenê, que entraria com um pouquinho mais de experiência ali ao lado do Ganso, que também está dando um passo atrás ali da linha de criação, e vem jogando muita bola o Paulo Henrique Ganso. Nossa, como é bom a gente ver um craque no nosso time, né, galera? Mas enfim. E a segunda possibilidade, aí a mais provável, é que o Nenê entre no lugar do Marcos Paulo. Por quê? Porque ele já vai ficar ali mais próximo das linhas de ataque, né? Ele vai flutuar entre o meio de campo e o ataque, fazendo as jogadas ali com o Pedro, que sabe fazer o pivô muito bem, com as jogadas de profundidade com o Johnny Gonzalez e o Nenê. A gente sabe que tem uma chegada na área de muita qualidade, finaliza muito bem, e o Fluminense ganharia muito na bola parada. Então existe a expectativa se Diniz vai colocar os dois desde o início, ou se o treinador vai começar o mesmo time que começou contra o Peñarol, e Nenê entraria ao longo do jogo, mas enfim, a expectativa está toda em cima dessa. Igor Julião parece ter ganhado a posição de Gilberto e realmente deve ser mantido no time, e o restante do time deve se repetir, né? Com Muriel, Nino, o Digão, Caio Henrique, Alan, Ganso e na frente o Pedro e o Johnny, ficando essa dúvida aí de Nenê, Danielzinho e Marcos Paulo. Nesses 3 aí, 2 vão para o jogo, 2 vão começar o jogo. Outra expectativa também é da relação do Wellington Nem. Ele que chegou também há aproximadamente 2 semanas atrás, falou que precisava mais ou menos de 2 semanas para recuperar o seu condicionamento físico, ele que vinha de férias, deve ser relacionado para essa partida, na primeira vez no Maracanã, depois da sua passagem por aqui. Uma curiosidade, a gente até perguntou para ele isso na coletiva de apresentação, o Wellington Nem nunca jogou pelo Fluminense no Maracanã. O Maracanã estava em obra, né, no tetracampeonato brasileiro, que ele ajudou muito, jogou muita bola ao lado do Fred, fazendo uma dupla de ataque infernal. A gente jogou muito no Engenhão, nosso queridíssimo salão de festas. Comemoramos mais um título brasileiro lá, com o Wellington Nem voando baixo. A gente espera, é claro, que ele recupere aí todo aquele futebol, toda a sua alegria de jogar. Ele que vem muito, muito pilhado, ele que fez muita força para estar aqui no Fluminense. A gente espera que ele retome aqui essa felicidade de jogar bola e que traga para nós, claro, cada vez mais felicidade. O Wellington Nem que vai vestir a camisa número 18, né, que era do Luciano, e que foi com essa camisa que o Nem
conquistou o tetracampeonato brasileiro lá em 2012. Para falar um pouquinho mais só de Wellington Nem e Nenê, antes da gente finalizar, eles vão ser inscritos na Sul-Americana. O Fluminense passou, confirmou a sua vaga aqui, carimbou realmente a vaga com uma belíssima vitória sobre o Peñarol, 3-1, direito a show de Marcos Paulo. Aliás, todo mundo jogou muito bem nessa partida. O próprio Igor Julião, que foi uma peça fundamental, logo no primeiro minuto fez aquela sambadinha na direita lá, quebrou a zaga dos caras e colocou a bola na cabeça do Marcos Paulo. Enfim, eles devem ser inscritos. O Wellington Nem deve vir com o número 18, que era do Luciano, e o Nenê deve assumir a camisa número 30, que era do Marquinhos Calazans. Lembrando que a numeração da Sul-Americana é uma, a do Brasileirão é outra. Paulo Henrique Ganso, por exemplo, joga com a 17 na Sul-Americana e é o nosso camisa 10 no Brasileirão. Bom, galera, a gente vai ficando por aqui. Espero que todos tenham curtido mais esse Fluente em Flu. Curtiu? Inscreva-se no nosso canal, ajude a divulgar esse vídeo. Vamos juntos fazer uma mídia tricolor cada vez mais forte, isenta e imparcial, que prioriza a informação. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente vai sempre lá buscar. Tem gente nossa chegando lá. Um abraço.